Eu, hoje, vou falar uma palavra que se encontra em Isaías 43, versículo 18 e 19, para quem quiser acompanhar. Mas, eu gostaria que vocês, neste momento, prestassem bastante atenção. Eu quero, inclusive, começar com uma pergunta. Antes de eu passar um vídeo aqui que eu quero passar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Quantas pessoas aqui já tentaram algo na vida e não deu certo? Seja o que for, qualquer coisa. Eu tentei fazer tal coisa e deu errado. Eu tentei ter um relacionamento e não deu errado. Eu tentei ser da fé, deu errado. Tentei trabalhar, me esforçar para não deu errado. Tentei ser obreiro, deu errado. Tentei ser um bom aluno na escola, deu errado. Tentei ter um casamento diferente, meu pai, deu errado. Quem aqui já passou por alguma coisa na sua vida que deu errado? Muitos de vocês, né? Mas quantos de vocês nunca mais tentaram? Nunca mais conseguiram tentar da mesma forma depois de ter passado por isso? Talvez muitos. Porque existem aqueles que erraram em alguma coisa, tiveram um pequeno fracasso em alguma coisa, mas deram a volta por cima. Mas existem aqueles que, a partir do momento que ela não conseguiu algo, ela desistiu. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou colocar aqui uma história para vocês. Transparente, dentro de um aquário. À esquerda havia um peixe predador feroz. E à direita havia vários peixinhos de sua cadeia alimentar nadando ao redor. Quando o predador Lúcio Faminto viu o peixinho, ele avançou para atacá-los. Tanque bateu no vidro e saltou de volta. O Lúcio não podia acreditar e continuou atacando de novo e de novo. Mas cada tentativa foi inútil. As colisões repetidas derrubaram suas escamas e machucaram sua cabeça. Eventualmente o Lúcio ficou com medo e recuou para o canto tremendo. Então os cientistas silenciosamente removeram o vidro. Os peixinhos nadaram livremente por toda parte, mesmo eles se esfregando contra a boca do Lúcio. Mas o Lúcio nunca abriu a boca para comê-los, mesmo que estivesse morrendo de fome. Se recusou a atacar. Em sua mente o peixinho não existia mais. Apenas a parede invisível permaneceu. Alguns dias depois, o predador Lúcio morreu de fome, cercado por comida. Esse experimento é conhecido como efeito Lúcio. O que te destrói não é sua dificuldade, mas a experiência de falhas passadas. Aquele pedaço de vidro é como uma sombra psicológica. Já foi removido, mas você continua agindo como se ainda estivesse lá. A pessoa que para no meio do caminho em busca de um sonho. O projeto abandonado antes de ser totalmente tentado. Você acha que é impossível. Você acha que o mundo inteiro está cheio de paredes. Mas na realidade, essas paredes existem apenas em sua mente. Tente bater nele mais uma vez. Tente fazer mais um esforço. Talvez desta vez o sucesso esteja do outro lado. Pare de encarar cicatrizes antigas. Abra sua boca e dê uma mordida. Quebre o vidro em sua mente e você encontrará um novo começo. O que aconteceu? Quando a gente para olhar, a gente fala... Essa metáfora do peixe, né, Lúcio, ela nos traz aí uma reflexão muito grande, né? Porque é um peixe predador, um peixe forte, um peixe grande, dentro do aquário com vários peixes, né, menores. E aí no início ele tinha coragem de atacar, de ser quem ele é predador. E ele tinha ali a coragem de atacar, de fazer. Mas nesse experimento, olha o que acontece quando eles colocam essa barreira de vidro, que era uma barreira invisível. Ele não enxerga a barreira, mas ela existe. Ele começa a bater, e ele se machuca, até que ele para de tentar. E aí o que acontece? Ele desiste. E aí quando tiraram o vidro, Lúcio não atacava mais ninguém. Lúcio, depois que o vidro foi retirado, ele não tentou de novo. Por quê? Porque ele estava com medo
que havia acontecido com ele. Então, vamos parar para pensar. Mesmo com comida ali à disposição dele, ele acreditava que não ia conseguir se alimentar. Ele se entregou. Mesmo com comida ao redor ali dele. E essa história, gente, ela traz assim uma profundidade para a gente pensar, trazer, fazer uma reflexão sobre as limitações que não existem mais, mas continuam na nossa mente. Eu fiquei pensando muito quando eu vi esse vídeo, porque eu falei assim, quantas pessoas são dessa forma? Quantas pessoas viveram um trauma, por exemplo, tá? Um trauma na infância. O pai batia na mãe, um exemplo. Essa pessoa cresceu, conheceu Jesus, ou seja, o vidro já foi retirado, aquilo que poderia fazer mal para ela já foi retirado, mas ela fala assim, não, eu nunca vou poder ter um relacionamento, porque esses relacionamentos são ruins. Eu vou me ferir se eu tiver. A pessoa ela fica sempre presa no trauma, na limitação de colocar lá. A pessoa já sofreu tanto lá atrás que ela fala, não. A pessoa, por exemplo, ela veio para a igreja e ela se afastou em mudar comigo, e aí ela tem aquela vontade de voltar, de pegar firme, de fazer parte da obra, de voltar para o corpo, e ela não consegue. Ela fica naquela crença limitante, eu já tentei, não consegui, eu nem vou mais tentar. Eu nem vou mais tentar, porque toda vez que eu tento, pastor, abandonar o pecado, eu não consigo. Então eu já entendi que eu vou morrer ali no pecado. Quantas pessoas elas vivem essa realidade, sabe? Alguma experiência negativa que ela viveu na vida dela, seja na infância como trauma, seja na vida adulta, porque adultos também passam por coisas que traumatizam, por coisas difíceis, por bullying, por dificuldade na nossa vida. Sim ou não? O que é adulto? Isso não é algo apenas da criança. A nossa vida inteira a gente às vezes vai passar por uma experiência negativa. E aí a pessoa, ela passou por uma experiência que não foi legal, ela morre ali. Ela desiste ali. E ela não segue. Ela fala, para mim acabou, já era. Ela se entrega. O que Lúcio fez? Quando ele morre de fome, um monte de peixinho ao redor, ele se entregou. Por não tentar de novo. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, o problema não era mais o vidro. Depois que tiraram o vidro, era o que ficou dentro dele. O medo. O problema era o vidro enquanto existia o vidro. A partir do momento que o vidro, que o obstáculo foi retirado, o problema não era mais um obstáculo, era o que estava na memória dele, era o que estava na mente dele, o medo, o trauma. Ele se limitou. Eu não consigo. Ele ficou com medo de se ferir. Eu já me feri o suficiente. Eu não vou tentar mais, porque assim eu não vou me ferir. E é assim que se morre. Que foi o que aconteceu. O que acontece com ele no final? Ele morre. Entenda uma coisa. O vidro foi real, mas o vidro não estava mais lá. O vidro não estava mais. E talvez isso tenha acontecido com nós, com você. Talvez isso está acontecendo com você. O vidro que feriu a sua vida lá atrás não esteja talvez na sua vida mais. Jesus já pegou e te libertou. E aí você age como se ainda existisse uma barreira. Porque você fala, já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Não consigo. Eu vou desistir, eu não vou mais tentar. Não tentar, gente, já é desistir. Não tentar, você já se entregou. Talvez
tipo, isso não é para você. Eu ouvi em muitas situações. Quando a gente começou a trabalhar lá na fábrica, os clientes olhavam para mim e falavam, isso não é para você. Você nunca vai conseguir crescer. Isso não é para você. Se aquele tipo de pensamento, vai procurar um emprego de mulher, chegaram a falar para mim. Se aquele pensamento fosse um pensamento que estivesse ali bloqueado, a gente, aquele trauma, porque a gente não ouviu uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Foram diversas vezes. Situações traumáticas. E ali, se aquilo tivesse bloqueado, não ia existir a fábrica do mundo, que sustenta a obra, que ajuda pessoas, que tem um propósito, a fábrica de Deus. Então, olha só que coisa. Quando a gente deixa, porque a gente se feriu muito, então eu não vou mais tentar. Gente, não foi uma nem duas vezes que a gente passou por situações que parecia que era pra gente parar. E se eu tivesse parado, eu teria morrido daquela forma. Teria deixado de viver o propósito de Deus lá. Você entende? Então, talvez você seja a pessoa que alguém olhou para você e falou, você não nasceu para ser cristão. Você não nasceu para isso. Você não nasceu. E aí aquelas palavras, elas te limitam, te colocam ali dentro de um vidro, te colocam ali numa prisão invisível, que você não enxerga, mas existe aonde? Na sua mente, ó, existe aqui, ó, na sua mente. Talvez você seja a pessoa que já se machucou, que se feriu, que sofreu uma rejeição, uma frustração. E aí você pegou raiva da vida. Ah, todo mundo não presta, nunca mais eu vou ter amigos porque teve um amigo que foi com experiência negativa, nunca mais vou ter amigos. Eu vi uma pessoa que falou assim, ó, sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu estava numa igreja horrível, assim, assim, assim. Quer dizer, a pessoa nunca mais vai para a igreja, vai para o inferno. Ela nunca mais vai procurar Jesus, porque existiu um lugar que feriu. E esse medo dela ser ferida de novo fez com que ela não quisesse mais precisar de Deus, buscar Deus ali. Então, olha como é complicada a nossa mente. E você tem que tomar cuidado. Porque a nossa mente, ela domina todas as coisas. A nossa mente vai dizer ali, ó, não, você vai vencer, você vai conseguir, ó, deu errado uma vez, deu errado duas vezes, deu errado 3 vezes. Quando inventaram a lâmpada, alguém sabe aqui quantas vezes foi feito testes? Foram muitas vezes, não foi uma, não foi duas, gente, milhares de vezes. Mas aí falaram assim, foram milhares de vezes que fracassou. Não, eu só consegui ver, encontrar como não se faz em todas essas vezes. Então, a forma como você muda a sua visão das coisas vai dizer como a vida corresponde a você. A forma como você vai enxergar situações ao seu redor. Sabe qual é o problema? Às vezes você se tranca. Você se coloca no seu vidro da sua mente e você se tranca e você acaba sendo um lúcio que, se não morreu ainda, logo vai morrer. Logo vai morrer espiritualmente, porque você se tranca. Você não pede ajuda, você não busca se levantar, você fala, já fiz, já tentei, Deus não acredita em mim, nem eu acredito em mim. Quanto mais Deus acreditar em mim. E assim a pessoa vive aquela vida amarrada. Eu nunca vou conseguir me levantar. Eu caí, eu já tentei tantas vezes, eu não consegui, eu vou desistir. E é assim que toda vez que vem alguém que estava longe do chamado, volta e fala assim, pastor, eu não consigo ser feliz, eu acho tudo. E eu falo, então é muito simples. Volta para Jesus. A pessoa começa e aí logo ela desiste. Eu já errei lá, eu vou
errar de novo, eu já decepcionei lá, vou decepcionar de novo. E assim as pessoas, elas morrem. Elas morrem porque elas se negam em se levantar, elas se negam de ficar de pé. Você consegue entender isso? Gente, o seu maior limite nunca é o que acontece do lado de fora, nunca é o que acontece no seu exterior. O seu maior limite está exatamente dentro de você, na sua mente. Por isso que Jesus nos ensinava, né, sobre os pensamentos, por isso que Paulo fala que a gente deve ter a mente de Cristo. Porque o segredo está onde? Na mente. É na mente o segredo. Tem gente vivendo presa no vidro que Jesus já abriu, já libertou, e a pessoa está ali dentro do vidro, vivendo presa ali na sua mente, ligada no passado. Talvez você tenha passado por um fracasso. E aí tem gente que fala, eu fracassei. Pô, todo mundo já fracassou. A vida é feita de várias situações que a gente passa, que a gente tem que dar a volta por cima, sim ou não? Mas a diferença está na forma como você enxerga. Talvez você tenha fracassado em algum momento da sua vida, mas o fracasso, ele não cria incapacidade. Não é porque você fracassou que você se tornou incapaz. Não, o fracasso cria medo. Você fracassou, então você agora está com medo. E o medo, ele existe para ser vencido. Deus te dá capacidade para você vencer. O medo existe para isso. Quer saber uma boa notícia? Quem quer saber uma boa notícia? Quer? Você não é um peixe. Fala a pessoa do seu lado. Você não é um peixe. Você pode escolher reagir diferente. Você consegue entender isso, gente? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê aqui pessoas que não pararam. Pessoas que tiveram situações difíceis, traumas, pessoas que um foi humilhado, outro foi perseguido, outro pegou, outro teve um passado assim que era no vidro, mas que o dia que foram livres, venceram. Aqui tem pessoas que não pararam. Quem é que vai pegar a primeira pessoa aqui? Guilherme hoje veio do Gabriel, Guilherme. Vamos treinar essa mão aí, que você é o top 1 aí, tá? Aí, vamos lá, vira pro povo aí, mostra aí, quem é essa primeira pessoa que não parou? Quem é? Esther. Esther, quem conhece a história de Esther? Quem é Esther? Muito bem, não precisa contar toda a história. Ele já ia começar aqui agora. Meus adolescentes. Então, é assim, gente, quem é Esther? Esther, ela era órfã. A Bíblia não dá detalhes, mas os pais dela morreram ainda quando ela era muito jovem. E ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Quem lembra da história? Lembra? Olha só a situação de uma pessoa que é órfã. Quer dizer, a vida dela foi uma vida fácil? Será que a vida dela era uma vida livre de traumas? O povo de Deus naquela época era perseguido. O povo de Deus naquela época vivia assim, grandes lutas por justamente estar longe de Deus. E era assim que o povo de Deus vivia. Essa Esther, ela foi criada num ambiente difícil. O ambiente que ela foi criada não era um ambiente fácil, era difícil. Ela não tinha o controle da própria história. Ela não escolheu, quero que meus pais morram. Não. Ela é igual a muita gente, não conseguiu controlar a sua história. Às vezes a gente não consegue controlar, por mais que a gente queira, a gente não tem controle de tudo.
Mas ela cresceu, ela foi colocada numa posição que ela não escolheu. Ela não falou assim: meu sonho é ser rainha. Não. Não era o sonho dela. Ela foi colocada numa posição que ela não escolheu. Quando o rei manda chamar as moças para ele poder escolher a esposa, não era o sonho de Esther: nossa, eu estou sonhando para o rei me escolher para ser rainha. Não. Não é. Essa é Esther. Uma vida difícil, uma vida que teve traumas na infância, uma vida de lutas. Só que mesmo com medo, gente, mesmo com medo, ela já conhecia as histórias de como os reis eram. Quando ela tem um chamado ali, mesmo com medo, ela entra na presença do rei sem garantia nenhuma. A garantia dela era a fé. Você sabe que antigamente, se alguém entrasse na sala do rei e o rei não estendesse ali o cetro, já era. A pessoa era mortinha. E ela entra, ela se prepara, ela jejua. A gente já viu a história. Ela era uma mulher de Deus. Ela vence o medo. Porque mesmo jejuando, orando, confiando, o medo sempre quer nos puxar para baixo. Pode ter certeza. Quem aqui jejua? Quem ora? Quem confia? E o medo não tenta te puxar? E tentou puxar ela. Só que aí ela arriscou a própria vida para salvar o povo, para cumprir o chamado dela. Lembra quando Mardoqueu fala para ela assim, ó: quem sabe você não foi criada para este momento? Deus te fez para este propósito, para isso, para libertar o povo. E olha que coisa, ela podia usar a dor dela como desculpa. Ela podia falar: não, eu já sofri demais, chega de sofrer. Ela podia usar a dor dela como desculpa, mas ela usou como combustível. Por causa da dor dela, ela teve força de falar: não, meu povo não vai perecer. Eu vou me levantar, eu vou fazer o que tem que fazer. Se meu povo perecer, eu vou perecer junto. Eu não aceito isso. Ela se levantou, ela não se entregou. E aí eu vejo as pessoas se entregando. Eu vejo pais, mães saindo da fé e nem pensa no seu povo, que são seus filhos, sua família. Nem pensa. Esther pensou no seu povo, viveu o propósito de Deus. Agora tem gente que é irresponsável espiritualmente, faz o filho crescer no mundo, cresce o filho no mundo, no meio de música feia, no meio de vício, um monte de coisa errada. Depois que o filho cresce e seja homem, quer que seja uma mulher de Deus. Você tem que se sacrificar pelos seus. Você tem que parar de falar assim: ai, eu sofri tanto. Uma vez uma senhora me falou: ai, nunca me falaram eu te amo, eu não falo para minha filha. Eu falei: a dor que te causar, você está causando nela agora. Quando vai ser o momento que você vai decidir se libertar daquela dor para poder entregar o amor que a tua filha precisa? Porque Jesus te dá o amor. Mas eu não preciso do amor do meu pai. Eu falei: não, Jesus te dá o amor. Abre mão desse passado. Porque senão, olha o que acontece. A Esther não. Esther foi para cima. Ela não deixou a dor calar o propósito dela. Ela falou: a dor não vai calar o meu propósito. Será que as lutas, as dores têm calado o seu propósito? Tem feito você estar longe do seu chamado? Para pensar. Será que o medo está te impedindo de avançar e de ser aquilo que Deus sonhou que você fosse? Pensa sobre isso, porque Esther é um exemplo. Amém, pessoal? Esther saiu. Pode sair. Pode ir. Vai. Levante. Quem é o próximo? Gabriel já estava no até, porque ele já ficou revoltado. Não posso perder meu pódio. Vamos lá. Próximo, Gabriel. Qual é a outra pessoa que
E esse José não é qualquer José. Você sabe o José que eu estou falando? Do Egito. Do Egito. Que foi José do Egito? Vida tranquilinha até que ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Aí ele é injustiçado, ele é preso. Aí ele passa tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, até quem prometeu ajudar ele lá na cadeia, ó, eu vou me lembrar de você, hein, José? José ajudou ele, agora é minha vez, eu vou lembrar. Até esse se esqueceu. E ele ficou ali, ó. Ficou ali na prisão. E José poderia ter sido o cara que falasse assim, que ia falar assim, acabou, já era, desisto. Não, eu já sofri demais já. Eu já sofri fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, tudo ruim, tá tudo ruim aqui. Não esquece. Agora eu vou pedir a Deus a morte, me mate. Já pensou se ele fosse falar desse jeito? Já pensou se ele fosse desistir? Quantos desistem? Mas José não. José, ele continuou fazendo o melhor dele em cada fase de luta. Será que você faz o melhor em cada fase de luta? Pergunta para o pessoal do seu lado. Você faz o melhor em cada fase? Até as fases de luta? Porque existem fases de luta. A gente não é só, né? Não é só alegria. Quando a gente vem nessa terra, a gente tem lutas. E você dá o seu melhor nessa fase de luta, ou você é um reclamão? Gente, a reclamação é a oração do diabo. Quando você ora e fala com Deus, quando você reclama, você está dando espaço para o diabo. Cuidado, cuidado. José, mesmo no meio da luta dele, ele não desistiu não. Ele não falou, agora eu vou morrer, agora acabou. Ele permaneceu. Ele sabia que os homens poderiam se esquecer dele, mas tinha um que não ia se esquecer. E no tempo certo a promessa ia se cumprir. E quem era esse? Deus. Deus ia fazer a promessa se cumprir. Era Deus que não tinha se esquecido dele. E aí quando a gente olha, ele se torna ali o governador do Egito, o salvador do seu povo. Olha só, salvadores. Nós estamos falando de salvadores. A Esther foi salvadora do povo. José foi também o quê? Salvador do povo. Não salvou só a si mesmo. A salvação multiplicou sobre todos em redor. E aí quando a gente olha, a gente fala, não foi o que fizeram com ele que ditou as regras de como a vida dele ia ser, de como ia funcionar as coisas na vida dele, mas foi o que ele decidiu que ele ia fazer depois das lutas. Cada luta ele pensava como ele ia reagir. Ele reagia com oração, com confiança, dando o melhor, trabalhando, fazendo a parte dele. O problema é que você quer que Deus faça a parte dele, mas você às vezes não está nem disposto a fazer a sua própria parte. E você quer que Deus faça a parte dele. Você não está disposto nem a passar pelo processo, que às vezes é necessário. E José passou, aliás, pelo processo, ele não parou no processo. Ele não parou no processo. E esse processo levou ele até o propósito. Essa é a história de José. O cara que poderia ser um peixe-luz. Desiste, agora acabou. Acabou, para mim não dá mais, já era. Desisto. Tá difícil as coisas para mim aqui. Não. Ele decidiu que ele não ia desistir até a promessa de Deus se cumprir. Essa é a missão de José. Qual outra pessoa vai pegar aqui para mim? Quem vai?
Vai? Pega aqui. Tem alguém lá no fundo também? Quiser mandar um lado que eu vejo. Diga. Mostra aí. Quem é? Quem é? Davi. E quando a gente vai para a história de Davi, lá no seu comecinho, né? Deus olha para Davi e já sabe que Davi vai ser rei, que Davi era forte. Só que ninguém enxergava essa força, porque essa força era uma força interior. Então, como ninguém enxergava essa força, ele foi ignorado pela própria família. Própria família ignorando, própria família não acreditando. O próprio profeta demorou para... não tem outro filho, não. Porque Davi não era visto. Você consegue entender? Davi, ele talvez às vezes se sentisse pequeno, mas na verdade ele era muito grande interiormente, dentro do coração dele. Tanto que ele enfrenta gigantes. E esses gigantes que ele enfrenta é só gigante físico? Foi só Golias que ele enfrentou? Não, Golias foi o mais fácil. Golias foi o gigante mais fácil que Davi enfrentou. Você sabe quais foram os piores gigantes? Os gigantes emocionais, os gigantes que estavam na mente, nos pensamentos dele, querendo jogar ele para baixo, querendo falar para ele que ele não é importante, querendo falar para ele que ninguém gostava dele, querendo falar para ele que ele não ia vencer, que ele ia crescer, que os irmãos deles eram bons, os irmãos eram bons e ele não. E olha que coisa, ele foi perseguido depois que ele foi escolhido, e mesmo assim ele não desistiu, ele não deixou a rejeição definir quem ele é. Ele não permitiu. Ele falou: não, Deus me chamou para ser rei, então eu vou ser rei. Você tem essa certeza no seu coração? Deus me chamou para ser uma mulher de Deus, então eu vou ser uma mulher de Deus. Deus me chamou para ser um sacerdote na minha casa, um homem fiel a Deus, que vai levar Jesus para minha casa, então eu serei. Falta isso às vezes. A decisão. O adolescente fala assim: Deus me chamou para ser um adolescente que vai salvar nações. Pode contar comigo, Deus, que eu vou ser um adolescente diferente de todos os que estão aí estragados. Eu vou ser a luz que ilumina as trevas. Eu vou ser o sal que dá sabor. É sobre isso, é sobre você decidir. É sobre você olhar e falar: é o que eu quero. Davi foi assim. Vou falar uma coisa para você: quem te ignora hoje não define aonde você vai chegar amanhã. Talvez você seja perseguido pela decisão de servir a Deus. Talvez as pessoas zombem de você. Tudo bem, porque isso não define aonde você vai chegar. O que define é Deus. É a tua fidelidade a Ele que define aonde você vai chegar. Olha aí, o rejeitado, o subestimado pela própria família, mas é aquele que foi escolhido por Deus. É o suficiente. Consegue entender que é o suficiente? Ele foi escolhido por Deus. É o suficiente. Prova de que mesmo aquele que não é visto pelos homens, sempre vai ser visto por Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus enxergaram Davi matando um leão para proteger ovelhinhas. E fez Deus pensar assim: eita, imagina se ele é capaz de enfrentar um urso, um leão, para socorrer ovelhinhas. Imagina as ovelhas, as minhas ovelhas. Que rei que ele vai ser para proteger o meu povo? Ninguém enxergava, mas Deus
Deus via. Talvez às vezes você pensa que ninguém está te vendo, né? Os seus esforços. Deus está. Deus está e é Ele quem te honra. Amém, pessoal? Amém. Busque essa honra, porque essa honra é a que vale a pena de verdade. É o que vem de Deus. É isso que a gente tem que querer. Que Deus nos aprova. Esquece você ser aprovado pelos outros. Mas vamos ser como Davi, que naquele momento dele, e aí quando a gente olha para Davi, a gente fala, puxa vida, talvez você fale, pastora, mas eu já errei tanto. Davi também errou. E quando ele erra, ele tem a chance de se levantar ou de morrer com ele. Mesmo após o erro, ele decidiu o quê? Se levantar. Ele falou assim, agora já era, Deus não quer mais eu, esquece. Esquece porque Deus não quer eu nem pintar de ouro. Não. Ele se humilha na presença do Senhor para ele se lembrar de quem ele era. Ele não deixou com que as falhas dele impedissem ele de avançar. Você consegue entender? É sobre isso. Pastora, mas eu errei. Quem vai pegar o próximo aqui? Vem cá. Pastora, mas eu errei muito ruim. Vai lá. Errei muito ruim. Vamos pensar em quem errou, errado. Vamos lá, põe aí para eles, Zé. A história de quem? Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Conhece a história de Moisés? Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para salvar o povo. E aí Moisés, na hora que ele vai defender o povo dele, ele mata um homem. Quando ele faz essa besteira, sabe o que acontece? Ele, foge. Ele foge. E ele vive anos no deserto, longe do propósito dele. Ele achava que ele era incapaz de falar, de liderar. Pensa numa pessoa com autoestima baixa. Quem é esse homem? Moisés. Moisés era o tipo de pessoa que falava assim, eu não sei o que Deus viu em mim. Espero que não existam assim pessoas aqui, né? Dessa forma, porque é triste. Ele falava, eu não sei o que Deus viu em mim. Deus falava, eu estou vendo. Você é você. Eu escolhi você. Mas Moisés, ele viveu longe. Até que ele decide. E é para você ver que é só necessária uma decisão. Quando ele decide que ele ia fazer a vontade de Deus, que ele ia cumprir o chamado de Deus, aí ele enfrenta Faraó, aí ele lidera o povo inteiro, aí o mar se abre, aí coisas maravilhosas acontecem a partir do momento que ele decide. Mas Moisés, ele não era um líder pronto. Ele não era um líder assim, nasci para ser líder. Ele não era um líder pronto. E não é sobre você se sentir pronto. Quando eu me sentir pronto, eu vou buscar Deus para ele fazer a obra, quando estiver pronto. Não é sobre se sentir pronto. É sobre você decidir fazer a vontade de Deus. Você consegue entender? Você decidir fazer a vontade de Deus, mesmo assim, mesmo sem se sentir pronto. Se Deus te chama, vamos trabalhar na obra. É isso mesmo. É sobre isso, é sobre você se colocar à disposição de Deus. Quando a gente olha Moisés, ele era inseguro e ele era cheio de desculpas, até ele desistir de ficar colocando empecilhos. Moisés viveu esse sofrimento até ele decidir que ele ia fazer a vontade de Deus. E aí veio uma lição. Fala para a pessoa do seu lado assim, Deus não escolhe os prontos, mas Ele levanta os disponíveis. Você tem que estar disponível.
Quando você está disponível para obedecer a Deus, Deus te fortalece. Você consegue entender? Ah, mas por que Moisés? Porque tinha que ser ele. Quando o coração dele esteve disponível a Deus, Deus viu que não tinha nenhum outro homem como ele. Você consegue entender? Obrigada, viu? Obrigada. Vamos parar para pensar. Esther podia ter se calado. Ah, não, já sofri demais, não vou falar nada, ó, boquinha fechada, estou aqui no reino, ficar na minha, que o povo sofra sozinho, não tem nada a ver comigo. Mas Esther decidiu lutar. José poderia ter se revoltado. Ah, eu odeio todo mundo, todos, Deus que permitiu isso, os irmãos que fizeram isso comigo, e ele não ia chegar em lugar nenhum. Davi podia ter acreditado na rejeição. Você acha que Davi não percebia que ele era rejeitado pelos irmãos? Você acha que Davi não olhava os músculos e a força e a atenção de todos os irmãos e ele era o Zé Ninguém dali? Ele poderia ter acreditado que ele era o Zé Ninguém, mas ele não acreditou. Olha que legal. O vidro falava para ele: você é um Zé Ninguém. Mas dentro do coração dele tinha uma certeza de quem ele era. Ele era de Deus. Amém, pessoal? Moisés poderia ter se escondido para sempre. Porque ele se escondeu. Ele poderia ter se escondido para sempre. E não ter libertado o povo. Não ter cumprido a vontade de Deus. Nenhum desses que eu falei, gente, nenhum desses aceitou viver limitado pelo que aconteceu com eles no passado. Você entende? Ele não aceitou viver limitado ao que aconteceu. Nenhum deles aceitaram. Agora, se de um lado a gente vê pessoas que não pararam, né? De outro lado a gente vê pessoas que foram vencidas pelo vidro. Quem vai pegar aqui? Man. Vira para as pessoas. Quem foi que foi vencido aí? Hã? Quem? Os espias de Canaã. Quando Moisés liberta o povo ali usado por Deus, aí eles foram olhar a terra prometida, enviaram uns espias. E esses espias, eles viram a promessa de Deus linda, maravilhosa, mas eles não avançaram, eles ficaram com medo. Deus já tinha prometido a terra. Eles viram que a terra era boa, mas o medo era maior. O fruto era maravilhoso, mas o medo era maior. Eles chegam a falar assim: nos sentimos como gafanhotos. Tadinhos. Tão pequenos. Ninguém prestou atenção que existia um Deus grande na liderança. Existe um Deus grande guiando. Mas eles estavam focados no medo. Eles foram paralisados pela própria percepção. E eles paralisaram o povo. Porque se de um lado José, Esther, Davi foram libertadores de um povo, salvadores de um povo, eles fizeram o contrário. Porque você nunca avança só a sua vida, você avança a dos demais. E quando você retrocede, é a mesma coisa. Você nunca retrocede só a sua, você retrocede das pessoas que fazem parte da sua vida. Você está num casamento, você tem filhos, acontece que está ali, é o teu povo. E eles retrocederam. A percepção errada fez com que o povo ficasse quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Eles impediram uma geração inteira de avançar. Que tristeza. Só dois, né? Josué e Caleb ali, que eram homens de Deus. Os
os outros. Na sua maioria, esse grupinho aqui já que é a maioria. E o povo gosta sempre de ouvir o negativo, né? O povo gosta. Dois falou ali, olha, a terra é maravilhosa. Mas a maioria é que vence. A maioria falou que é ruim, né? A gente vota então que vamos morar no deserto a partir de hoje. Aí Deus fica assim, mas eu não tirei vocês do Egito para viver no deserto. Ah, não, mas a gente prefere. A gente não quer lutar. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Significa que você vai passar por desertos na sua vida, mas você não pode aceitar ficar no deserto. Você passa momentos difíceis, eu passo situações difíceis, é um deserto às vezes que eu estou passando, mas não é o lugar que eu vou morar, não é onde eu vou ficar, aqui não pode definir minha vida. Você consegue entender? Quem está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Olha que coisa, o problema não é o tamanho do desafio, gente. Era a mentalidade limitada de capacidade que eles tinham. Essa mentalidade que atrasava eles. Veja que alguns na Bíblia avançam apesar da dor. Outros, por causa dessa dor, param. E na nossa vida é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa. Tem gente aqui dentro da igreja primitiva que vai passar por um momento difícil, por uma dor, e vai avançar por causa da dor. Vai crescer com a dor. E vai ter aquele que por causa da dor vai parar. Porque são dois tipos de pessoas. Repete assim, ó. Não é o que acontece comigo. Não é o que acontece comigo. Que define o meu destino. Que define o meu destino. É o que eu decido. É o que eu decido. Fazer depois disso. Fazer depois disso. Talvez, gente, o vidro foi colocado na sua vida em algum momento. Pode voltar, não, Renata? Obrigada. Talvez em algum momento o vidro foi colocado. Talvez você tentou dar a volta por cima dos traumas, das limitações e doeu, machucou, e talvez você não tenha conseguido, aí você parou, você cansou. Cansei de tentar. Estou cansado. Só que Deus, Ele está te alertando. Cansar, desistir de tentar, cansar de tentar, só te traz a morte. Jesus morreu no seu lugar para tirar o vidro. Ele vai tirar. Você entende? Você consegue entender que você está livre? Aquilo que te aprisionava, que te feria, que te destruía, não existe mais. Você não pode mais dar voz. Você não pode ser a pessoa pensando no vidro do passado até hoje. Porque Deus tirou o vidro. Se Deus tirou o vidro, você vai continuar vivendo limitado? Sim ou não? Você vai viver limitado por algo que não existe? Limitado pelos seus traumas? Ou você vai tentar de novo? Nós vamos orar. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque a gente vai orar pelas pessoas que desistiram, pelas pessoas que estão travadas, pelas pessoas que estão com medo, pelas pessoas que pararam de tentar para viver o propósito, pararam de viver esse propósito. Olha o que Isaías 43, 18 diz. Preste muita atenção. Esqueçam o que se foi. Não vivam o passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Não é de hoje que as pessoas não conseguem identificar que Deus tem coisas grandes e as pessoas ficam ligadas sempre ao passado, ao que destrói. Você não é um peixe.
Você não foi criado para viver limitado. Você não foi criado para viver sem avançar, sem crescer. Não, você foi criado para crescer, para avançar. Você foi criado para cumprir um propósito. Amém, pessoal? Hoje Deus não está trazendo uma palavra, Ele está trazendo um recomeço para o coração daquele que quer, para o coração daquele que de fato aceita que o Senhor Jesus te tirou do vidro, Ele te libertou. Você pode vencer. Deus te fez para você vencer. Você pode seguir. E as feridas do passado são apenas cicatrizes. Cicatrizes. Ah, mas a cicatriz sempre vai estar lá, mas não dói mais. Amém, pessoal? Amém. Dói. Se Esther fosse ficar assim, ai meu Deus, cicatriz. Se José fosse ficar focando na cicatriz, cicatriz. Está muito difícil o que eu vivi, o que fizeram. Ele vai viver o propósito. O propósito está em se atentar à palavra de Deus. Eis que Ele prepara coisa nova. É novo. A vida com Deus é nova. Esquece o que você conhecia sobre sentimento, pensamento, caráter. Não